tal um truque de mágica? Você é a piada aqui e lá vamos nós. Olá, beleza, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de conversar um pouco sobre o world building de personagens do League of Legends e hoje nós iremos falar do Shaco. Como vocês já podem ter percebido, já no episódio da semana que vem iremos falar sobre Shurima. Vou ler um pouco sobre ela e a gente vai conversar um pouco sobre as suas histórias, as suas composições, descrições e assim por diante. Beleza? Então, para aqueles que já não sabem como funciona, vou deixar o cardzinho aqui para todos os episódios de League of Legends. E como a gente faz? A gente fala primeiramente sobre as skins, vai para a biografia e depois vai para o conto. Se por acaso o herói tiver um vídeo, tiver algumas outras histórias, a gente vai conversando sobre eles também, beleza? Porque o mais importante é eu ter as minhas primeiras impressões. Eu não pesquiso, eu não vejo, eu só baixo a imagem, separo a história e tenho as primeiras impressões enquanto eu gravo, beleza? E eu mostro aqui quem foi a pessoa que pediu sobre o Shaco. Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre esse herói. Então, pessoal, para já começar logo de cara, já percebe que o Shaco, ele é o bobo da corte, é o palhaço, é o coringa, é o boneco, é o brinquedo, é o demônio, é um pouco de tudo, né? Tanto que você pode perceber o sorriso bem característico do coringa, você vê as cores do coringa dentro do baralho, a gente vê também o típico chapéu, a gente vê toda a cara branca, a gente vê os bonecos, tanto o bonequinho da caixa ali no canto, quanto algumas outras ilusões, a própria adaga, que naquela época dos shows era muito comum fazer essas brincadeiras com as espadas. Então, de uma maneira geral, dá pra perceber que o Shaco, ele é muito característico com esse tipo de, vamos dizer assim, do palhaço louco. Dentro da mitologia da cultura pop, ele é algo assim bem direto. Uma coisa interessante sobre o Shaco é que quando eu tava pegando o material para poder já separar na pastinha para quando fosse gravar, eu percebi que o Shaco não tem conto. Ele só tem uma biografia. E eu acho que ele é um herói relativamente velho, né? Então, assim, não ter conto nenhum, pelo menos no site que eu sempre baixo, não tem nenhum conto, eu achei um tanto estranho. Tanto que eu vou fazer um vídeo um tanto diferente por causa dessa falta desse material, né? E é algo, assim, interessante a um certo ponto, porém estranho em vários outros, né? Então eu acredito que de uma maneira geral a gente pode pegar que as cores vermelha, preto e branco. Primeiro, uma curiosidade para vocês, que essas cores são cores assim relativamente muito fáceis de usar, tanto que essas cores foram utilizadas principalmente durante um momento da nossa história, eu vou deixar aqui para não falar, mas durante esse período histórico da nossa humanidade, essas cores foram usadas durante essa campanha porque eram cores muito fáceis de se trabalhar, eram muito chamativas, elas se complementam, uma dá um foco na outra, então vamos dizer assim que faz bastante sentido a utilização dessas cores para esse tipo de personagem pelo sadismo que ele representa. Aqui a gente já entra no Chapeleiro Maluco. A gente pode perceber que as cores são cores assim diretamente relacionadas ao próprio Chapeleiro Maluco que a gente vê na obra clássica do Alice País das Maravilhas, que no filme onde aparece o Johnny Depp tem bastante referências diretas, principalmente da textura, das cores. E considerando que o Shaco ele é um palhaço louco, insano, demoníaco, então acredito que usar a referência do Chapeleiro Maluco seria mais do que obrigatória, né? Ele até é utilizado dessa forma. E assim, uma coisa que eu acho interessante é que como ele tem muito a cara do Coringa, do Batman, sempre mantendo um sorriso estranho e até mesmo a cara branca, e muitas vezes o Coringa ele utiliza facas, canivetes, não espadas, né, obviamente, mas facas, canivetes, pistolas,
são armas que são, vamos dizer assim, que tem um potencial apelativo de tortura muito forte. Ah, mas a pistola, sim, mas se a gente for imaginar naquela época dos duelos, das execuções, então que pega um pouco no quesito histórico dos bobos da corte, até mesmo chegando um pouco mais perto da época vitoriana, então você percebe que existe essa relação direta. Obviamente que o nosso chapeleiro maluco do país, da Alice no País das Maravilhas, tem um quesito muito mais de nonsense, muito mais pro suave, tanto pra comédia, mas uma comédia um tanto mais sombria, mas não tanto sombrio, né, o deep, né, ou seja, o dark green, ou deep fantasy. Então a gente consegue perceber que existe, né, os troncos amaldiçoados no meio da imagem. Obviamente, eles não são. Eles têm uma leve mistura entre o suave, o fofinho, por ser tronquinhos pequenininhos, porém tem uma pegada lá da composição das mãos, dos olhos, mostrando esse demoníaco. Então, assim, por enquanto, eles conseguiram mesclar um pouco da inocência do Alice no País das Maravilhas com um pouco da insanidade do Chaco, que fizeram a composição da imagem. Achei interessante, não causa muito estranhamento, principalmente pelo fato de ter essa conexão entre os dois contextos, as duas histórias. Então eu acho que é interessante. Eu gostei. O Chaco não é um herói que eu joguei. Vamos dizer assim que, às vezes, no Aran, quando caí, não tinha mais a roletinha, eu jogava com ele, mas assim, não é um herói que eu tenha intimidade. Porém, no quesito de imagens, por enquanto, as skins, tanto a clássica quanto esse do Chapeleiro Maluco, traz uma, vamos dizer assim, boas perspectivas. Aqui a gente entra no bobo da corte, e que é interessante é que o Chaco, nesse quesito, pelo menos nessas cores, nessas estampas, nesse formato de chapéu, traz muito a referência da França, principalmente o que a gente chama de Arlequim, do Pierrot, tanto que a Arlequina vem desse mesmo contexto de ser, vamos dizer assim, um tipo de palhaço, boneco, fantoche, marionete, que é algo que o Chaco traz bastante forte, tanto que existe o Pierrot, existe a Pierrette, existe a Arlequim, existe a Arlequina, a gente tem diversos tipos de palhacitos espalhados dentro da cultura francesa. E é muito forte, principalmente no quesito de cores, que a gente vê o roxo, onde o roxo ele é muito trazido no quesito da Riot como algo sombrio, algo sinistro, e o amarelo, que apesar de ter relacionado diretamente com o dinheiro e a riqueza, onde o bobo estaria diretamente ligado à riqueza, também está diretamente ligado ao medo e às doenças mentais, algo que também está muito forte relacionado ao Chaco, até mais com esses olhos espectrais aqui. E não dá muito para ver no quesito da imagem aqui, mas a gente vê também uma lua gigantesca mostrando esse ar do sobrenatural muito forte, onde a lua evoca esse sentimento sobrenatural. Então ter essa lua gigantesca, eu chamo de superlua, com o Chaco na frente, parece em cima de uma chaminé ou de uma roca, não sei, mas trazendo esses elementos mais europeus. Acredito talvez que as skins do Chaco mostre ele em diferentes locais e épocas, como se fosse um grande mal. Da mesma forma que no Fiddle ele fala que ele é um demônio atemporal, que está em todo lugar ao mesmo tempo, no tempo e espaço e tudo mais. Acredito que o Chaco ele entre um pouco nessa ideia também de ser meio que o bicho papão, que ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, tem ali as suas vítimas e é preciso tomar cuidado. Então eu acho que são essas ideias de uma maneira geral, tanto essa composição achei legal, achei interessante, e que pena que ele não tem nenhum conto, a gente pudesse fazer uma referência direta entre alguma dessas skins, mas por enquanto, se eu fosse construir um conto falando sobre o Chaco, eu acredito que por enquanto eu usaria essa skin do Bobo da Corte, que tem uma relação direta com essa época mais europeia. Então, sim, por enquanto, se fosse eu escrever, seria esse daqui mesmo. Aqui a gente entra no quebra-nozes, e é interessante porque o quebra-nozes no balé,
né, a história do Liga pra Nós no balé, ele é o mocinho. Ele meio que defende a bailarina da caixinha de música contra o exército do mal. Então, né, o soldadinho de chumbo, ele é o mocinho contra o exército do que no caso está sendo apresentado aqui pelos bonecos. Então eu achei interessante porque, apesar de mostrar um quesito clássico, no caso aqui, eu acredito que ele não seja o soldadinho de chumbo, ele seja o vilão da história, que é o líder dos soldados, onde acontece toda a trama da história. Então, você percebe que, da mesma forma que existe a relação clássica do Bobo da Corte dentro daquela época vitoriana, aqui já traz mais um quesito mais clássico. Talvez, obviamente, como não existe um conto, eu posso agora especular o quanto eu quiser, porque não existe entre aspas, um material oficial para isso. Então, acredito que nesse quesito talvez seja uma forma representativa teatral de um ator real, né, de uma pessoa, que ele quis usar dessa imagem que evoca o mal, o desespero, com uma forma de maquiagem para a produção do personagem no papel durante essa apresentação. Obviamente, você pode levar para um lado mais literal, onde ele realmente está sendo o líder desse exército, desses bonecos amaldiçoados. Para a galera que viu One Piece e já passou ou já está assistindo a saga de Dressrosa, tem um pouco no quê disso, tanto que o Don Quixote tem toda essa referência da época da história mais teatral, tanto que existe o Diamante, existem diversos outros personagens que referenciam obras de música, do teatro, da literatura, dentro do arco de Dressrosa. Mas eu não vou entrar muito nos casos agora, que a gente não está fazendo análise de One Piece. Caso vocês queiram que eu avalie One Piece, pegue um arco, tipo, por exemplo, faz uma análise do arco do deserto, por exemplo, onde eu pego a cultura, a sociedade, as mitologias, as referências. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso. Vai ser um tanto loucura, porque eu vou ter que assistir relativamente bastantes episódios, ou talvez encare o mangá. Mas se vocês acharem interessante, deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu avalie algum ponto. Eu estou devendo um episódio falando sobre Avatar, eu não esqueci, mas eu queria fazer um tanto diferente. Mas se vocês estiverem com muita vontade, não, queremos logo um vídeo sobre Avatar, o Avatar de Aang, tô falando do desenho, não dos filmes eu já tenho vídeos, vou deixar aqui o videozinho falando sobre o filme 1 e o filme 2, se eu não me engano, eu acho que eu falei do filme 1, se eu não falei do filme 1, acho que pelo menos o filme 2 existe, né? Então vou deixar o cardzinho aqui dos vídeos que eu falei sobre os filmes de Avatar. Então eu tô devendo, eu queria fazer um tanto diferente, mas se vocês tiverem muita vontade, não, quero muito um vídeo sobre o Avatar, a Lenda de Aang, pra ontem, aí beleza, eu faço de uma outra forma, não da maneira como eu tava imaginando, pra ser um pouco mais rápido pra vocês. E caso também queira de outros animes, veja aqui, qual é o anime que você gostaria que eu fizesse alguma análise de algum fator específico? Eu quero que você faça uma análise sobre sei lá, os nomes dos protagonistas de Naruto. Não importa, deixa aqui nos comentários. A gente troca essa ideia e conversa sobre isso. Então aqui a gente já entra no quesito de brinquedos, tanto que o nome da skin é brinquedos. E o que é interessante sobre isso é que, pra galera que viu meu vídeo de Karakuri Circus, para aqueles que não viram, vou deixar o cardzinho aqui para vocês irem lá ver, fala bastante sobre o quesito das marionetes e dos autômatas. Então, que são... Os autômatas nada mais são do que os bonecos com articulação, meio que os robozinhos antigamente, né? Que eles tinham cordas, manivelas, que conseguiam fazer ações, muitas vezes eram brinquedos. E no caso aqui a gente vê um assassino, a gente vê um boneco, a gente vê essa ideia do relógio passando no tempo, vê as engrenagens como o princípio da vida desses bonecos, então faz uma relação muito direta com as marionetes e os autômatas daquela época. Então é bem interessante. Pra galera que não assistiu ainda Karakuri Circus, veja. Se não tem algum receio do que vai ver, vai lá ver meu vídeo que eu falo mais ou menos como funciona o anime, e se te interessar o resumo, vai lá e pega pra assistir. Vale super a pena.
Aqui a gente entra já no manicômio, né? O maníaco, manicômio, dá pra perceber claramente que tem até aqui a roupa do louco, né? Pegando aqui referência até o cadeadinho com o quesito da roupa de força. Tem também aqui algo que parece ser umas faixas, né? Do, do Chaco, como se fossem umas ataduras de múmia. Até traz algumas relações diretas a isso. Então, assim, de todas as skins, ela é a. Assim. Eu não sei. Se for pegar na cara, tipo, meio que. Se for pegar meio que diretamente do tipo, o louco no manicômio. Beleza, show, pegou direto, vamos pro próximo. Mas pegar um pouco dessas ataduras da múmia e também tem meio que um bonequinho, algo que parece ser algo como um voodoo. É um tanto estranho. Não sei. Fazer uma referência direta, claro, a gente pode referenciar todos. As múmias, como os corpos antigos e as maldições voltadas ao Chaco. O voodoo, maldições voltadas ao Chaco. Mas referenciando tudo ao manicômio, talvez ele é a associação do louco com todos os quesitos de maldições possíveis, a maldição da múmia, de voodoo, bruxarias e blá blá, e slashers. Talvez, não sei. Meio que. Vamos pro próximo. Então, pessoal, quando a gente entra aqui no Chaco Go-Seong, e a única coisa que eu sei é que é um distrito coreano, acho que da Coreia do Sul, e só. Não sei mais nenhuma informação especificamente sobre isso. Acredito que tenha diversas referências dessa cultura sul-coreana, pegando talvez a própria roupa, a máscara, algum festival especificamente dessa região, dessa província, ou até mesmo do país como um todo, mas não sei. Eu sei que a galera é muito fã de K-pop, ultimamente agora, nos últimos tempos, dorama tem sido algo meio que... na minha época, lá no finalzinho dos anos 90, no começo dos anos 2000, dorama era, assim, febre entre as garotas, entre as meninas, e os pais achavam um absurdo, né? E agora as mães e os pais assistem dorama. Olha só como a vida muda e o mundo gira, né? Antes que era, não, que coisa besta, novelinhas japonesas, no caso, coreanas, agora virou febre, né? Então, quem sabe aí um dia o seu joguinho, o seu anime, o seu estilo não vire tendência. Talvez demore aí uns 20 anos, como demorou para a cultura sul-coreana começar a ganhar um pouco mais de notabilidade. Claro que também os filmes que ganharam prêmios, principalmente os prêmios do Oscar, fez com que a Coreia do Sul ficasse um pouco mais à mostra dentro dos olhos do público popular, mas acredito que seja isso. Então, infelizmente, o Go-Seong Chaco, o máximo que eu consigo falar aqui pra vocês é que tem referências sul-coreanas, que é algo que eu consigo pegar agora, porque eu não gosto de pesquisar nada antes, mas deve ter alguma referência de algum festival, alguma cultura da província de uma maneira direta. Ou às vezes não, às vezes só a galera da Riot deu uma gulgada aí e fez o que fez. No caso aqui a gente já entra no Coringa, e é interessante que eu já falei um pouco quando a gente estava falando sobre a Syndra, que tinha a Syndra rainha aqui e o Chaco Coringa aqui embaixo. Então aqui eu já até dei uma explanada naquele vídeo falando sobre ela. Então o Chaco aqui ele tá claramente um Coringão medieval, né? Mais fantástico. Então assim, é isso. É o Coringa fantástico, dentro de um mundo fantástico. Aqui a gente entra já no Coringa Estrela Negra. E uma coisa interessante sobre isso é que em algumas sagas clássicas, principalmente oitentistas, quando falava sobre invasões alienígenas, principalmente o Alien, o Oitavo Passageiro, nessa pegada desse tipo de filme, essa estrutura de cabeça
era algo muito comum. Também referenciando alguns kaijus, que são os criaturas gigantes, tipo um Godzilla da vida, também tem isso. Ainda mais que tem essa ideia desse capacete tem uma referência direta com grandes imperadores, e os imperadores chineses, japoneses, tinham também um chapéuzão bem nessa pegada. Então, a ideia disso, de um Shaco como se fosse uma entidade cósmica que quer dominar o mundo, tanto que tem uma adaga gigantesca que é um planeta, e ela com essa adaga gigantesca fazendo um puta furo, destruindo o planeta e tudo mais, de uma outra dimensão. Então é mais para brincar com esses conceitos. Obviamente não estamos falando do vazio, mas como estamos falando dos confins do universo, então quanto mais confins em tese, mais escuro, mais vazio, podemos então fazer uma referência direta, principalmente com a paleta de cores que tem aqui. Então eu achei interessante que a gente consegue até ver um buraco negro ali no fundo. Então eu acho que é mais ou menos nessa pegada. Parece que no canto esquerdo superior tem algo que parece ser aqueles bonequinhos que ele invoca. Então até mesmo o Shaco, nesse estilo cósmico, vamos chamar dessa forma, também consegue invocar bonequinhos gigantescos. Obviamente, né? Que já que estamos falando do herói e seus poderes, então sim, até o Shaco cósmico, o da Estrela Negra, ele tem essa capacidade de criar esses avatares. Aqui a gente já entra no Arcanista, e a ideia é literalmente o Arcanista. Não tem muito o que trabalhar em cima, obviamente você consegue ver alguns detalhes arcanistas passando aí pela imagem, mas a ideia é simplesmente trazer essa ideia de mago, magia, para essa construção. Tanto que a gente vê que é um possível grimório com as magias loucas dele. Obviamente dá para referenciar diversas imagens, dá para pegar aqui diversas cores, mas de uma maneira geral ele tem assim o potencial histórico que eu digo narrativo, vamos chamar dessa forma, para uma puta história, obviamente, como um puta vilãozão. Acredito que talvez lá para um vilão final, eu acho isso interessante. Obviamente dá para fazer com vilões mais intermediários. O primeiro vilão, eu acho que seria meio que uma perda de oportunidade. Obviamente, pra galera que obviamente também acompanha o One Piece e tá super antenado, sabe que o Bug, aquele primeiro vilãozinho lixo lá no começo, de 15 mil de recompensa, hoje agora tá na disputa para ser o Rei Pirata. Ele tem toda uma reviravolta e os caramba 4. Então, às vezes, os primeiros vilões podem ser meio que deixados de lado, mas eu acho que pelo formato, composição e layout dele aqui, ele vale a pena ser um dos vilões mais pra frente. Então, acredito que como proposta narrativa, apesar de ser bastante interessante, ao meu gosto pessoal, eu ainda escolheria o Shaco Bobo, que eu peguei lá de cima, o Bobo da Corte. Eu faria um conto mais em cima desse cenário, apesar de que, obviamente, como uma puta história, pra galera que usa RPG, coloca o Shaco Arcanista como um dos vilões da sua campanha, vai valer a pena, pode contar. Aqui já entramos no Shaco, o Pesadelo da Cidade do Crime, a Cidade do Crime, e o que é interessante sobre isso? Eu não sei dizer se existe meio que uma Gotham dentro do universo do League of Legends, ou se realmente é uma região de Piltover, ou se é considerado Zaun. Então eu não sei qual seria a Cidade do Crime dentro desse universo. Mas se a gente for ver pela roupa que ele tá usando, que parece ser muito um terno, até a gente vê que uma gravata roxa no meio e tudo mais, ele é meio que o própria referência dele, o Coringa dentro de Gotham. Gotham, se eu não me engano, ela tem o título de Cidade Sombria, ou Cidade das Trevas, ou alguma coisa do gênero, onde que o crime rola solto. Se não fosse o Batman, seria uma grande destruição, uma grande perda à própria cidade. Então acredito que, de uma maneira geral,
esse Chaco traria a referência um pouco mais forte do Coringa propriamente dito, como o Coringa que foi colocado do Heath Ledger, né? O Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas, que ele é realmente um gênio do crime, sádico, psicopata, porém gênio do crime, onde até mesmo, no caso aqui, ele seria o pesadelo que assombra uma cidade que já é do crime. E obviamente aqui nós temos a Bênção do Inverno. É interessante onde realmente, como vocês já até colocaram, o Aflorescer, tem diversas skins que pegam esse conceito, a Lua Sangrenta, a Bênção do Inverno. Então é interessante. E falaram, eu não sei, acho que foi no episódio do Yasuo. Acho que foi no episódio do Yasuo que comentaram que as skins possuem histórias, mas histórias dentro do jogo. Então se você não viveu o jogo naquele período, é difícil você encontrar lores oficiais, porque a Riot faz eventos internos e não oficializa do lado de fora do jogo. Que é uma tristeza. É meio triste isso. Então, se por acaso na Bênção do Inverno acontecer a mesma coisa, infelizmente não poderemos fazer algumas revelações. Talvez, muito talvez, até terminar todos os heróis, eu sei que são 130 e cacetada, então tem mais 100 semanas de heróis ainda até acabar todos. A gente pode fazer, obviamente, relações diretas e indiretas entre diversos heróis. E acredito que nesse meio tempo vai surgindo outros heróis, então vamos ver, vamos desenvolvendo. Então, pessoal, aqui nós temos apenas uma biografia, né? Não tem nenhuma... não tem conto. E então, o que eu vou fazer? Eu vou ler aqui a biografia, que pelo que eu vi é um parágrafo, então também vai ser super rápido, mas eu vi que existe artes conceituais, que eu também vou colocar. E depois eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês pegaram a referência que eu coloquei em algum lugar desse vídeo. Pode ser visual, pode ser sonoro. Quero saber se vocês pegaram. Deixa aqui nos comentários se vocês pegaram essa referência que eu trouxe aqui. Se pegaram e o que seria, beleza? Então bora lá. Vamos ler essa incrível biografia do Chaco e ver o que ela conta pra gente sobre esse bufão demoníaco. E é isso, né? Uma coisa que eu acho um pouco de preguiça da Riot é que, assim, pra galera que viu o meu vídeo falando sobre ser um soft world builder, vou deixar aqui o cardzinho pra galera que ainda não foi ver, não é um problema você ser um soft world builder. Obviamente não. Dependendo daquilo que você quer trazer, é algo assim muito válido. Até mesmo se você quer ser um world builder mais racional ou irracional, algo que futuramente eu vou também trazer um vídeo falando sobre essas duas categorias. Mas quando você faz uma criação que ela entra no soft, já fica um mistério. Já joga pro irracional, já fica mais misterioso ainda. Mas você tende a quase zero do zero, onde é extremamente irracional e extremamente soft, isso causa um sentimento um tanto controverso para algumas pessoas. Uma pessoa que não é muito fã de fantasia, ela gosta de coisas um pouco mais realistas, você ir para um soft irracional, extremo, isso causa um sentimento de preguiça, um sentimento de amadorismo, um sentimento de total abandono. Tanto que
Como vocês podem ter visto aqui dentro da história do Shaco. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 linhas. 15 linhas. 15 linhas de uma fonte, sei lá, 14. Então, sei lá quantas pouquíssimas palavras tem aqui. E simplesmente fala, não sabemos o que é o Shaco, não sabemos de onde ele veio, alguns dizem que é isso, alguns dizem que é aquilo, não conhecemos a sua origem e... acabou. Só. Se a gente for pegar heróis até secundários, vilões secundários, a Marvel, a DC, até mesmo quadrinistas não tão expressivos, colocam a origem dos seus heróis, dos seus vilões, nem que seja alguma coisa. Mas simplesmente dizer, não se sabe. E isso aconteceu já também com o Ramos, já aconteceu com o Fido, Então assim, não é se fosse apenas um herói dentre 130 e poucos, que seja aí, podemos colocar, sei lá, 10, pode até ser, mas pegar um herói com o potencial narrativo que o Shaco tem, deu pra ver assim nessas diversas skins que ele tem, temático, diversos gêneros. Você pode fazer no gênero de fantasia, pode fazer no gênero sci-fi, você pode fazer ele no gênero terror, dá pra fazer no gênero drama, dá pra fazer no gênero nonsense, dá pra fazer fantasia histórica. O Shaco, ele tem a propriedade narrativa de entrar em diversos gêneros, diversos subgêneros, onde as próprias skins já trabalham esses gêneros, nesses subgêneros diferentes que podem ser utilizados, e vai lá e me coloca uma origem desse tamanho, com 15 linhas, não dizendo nada, não me traz conto nenhum. Então, o que trazer do Shaco? Só isso. E se tivesse pelo menos um vídeo, né, de origem ou de alguma coisa que a gente pudesse fazer que nem aconteceu no Tankente, beleza, no Tankcash, beleza. Mas nem isso tem. O que tem são 2 artworks, que a gente vai conversar um pouquinho para dar um pouco de material do Shaco, mas é isso. Pô, é um herói que parece assim, eu não sei dizer se ele é mid, se ele é jungle. Eu acho que ele é jungle, né? Porque assassino, ele é top. Eu não sei direito dizer o que seria o Shaco. Eu acho que já o Shaco é jungle. Mas com o potencial assassino que ele tem, sombrio, Coringa aí, se ele referenciar no Coringa, existem diversas origens. Temos o Coringa do Flashpoint, que é a mãe do Bruce. Nós temos o Coringa de tanque, cai no tanque de regaça a cara. Tem de um advogado que desistiu da vida. Tem origem de palhaço. Cara, se o próprio Coringa tem trolhos de origens, seria muito mais divertido, então, falar que o Shaco tem diversas origens. Não se sabe a origem dele porque ele tem diversas, então não sabemos qual é a realidade. Pelo menos daria isso. E a partir de qualquer uma dessas origens, criasse um conto em cima dessas origens. Pelo menos de uma. Não sei. Então beleza, então como já foi feito já em outros heróis, escolha uma skin e desenvolve uma historinha. Tanto que eu só não vou fazer um conto e analisar o conto aqui, porque eu normalmente demoro 2 dias, 2, 3 dias, para fazer um conto decente, entre pensar, pesquisar, escrever, revisar. Demora aí, então, acredito que um vídeo de 72 horas com vocês vendo eu fazendo as coisas não seria tanto divertido. Por isso que eu não escrevi nada. Mas, cara, é meio triste, né? É meio triste. Então, assim, não tem nem muito o que avaliar, porque não tem nada. É um soft, irracional, obscuro, nebuloso. Onde eu chamo isso muito mais de preguiça do que qualquer outra coisa. Aqui, deixando aqui bem grande aqui para vocês verem, tem uma das artes conceituais do Shaco, onde a gente consegue perceber a sua composição, a ideia de um dos bonequinhos, dos fantochezinhos,
E como a gente pode ver, nós temos o que antes seria nessa imagem. A gente vê o vermelho, o azul e o cinza. Depois mudando para o vermelho, para o preto e para o branco. Acredito que com essa ideia, mais trazendo como um conceito do Popo mais do Coringa do baralho, onde as cores azuis e vermelhas eram cores muito nobres, eram cores muito caras de se fazer, então essas cores estão diretamente ligadas à nobreza, à riqueza. Então, acredito que seja que quando o Chaco começou a ser desenvolvido pela galera da Riot, acredito que foi mais essa relação direta desse conceito que foram trazendo. E depois a gente vê aqui as diversas referências. E o que é interessante é que eu não lembro qual foi o tutorial que eu estava conversando com vocês, que a gente estava falando sobre concept art. E é interessante esse tipo de concept art aqui, que não apenas vê o foco no rosto, na cabeça, aí posição. Por quê? Porque quando a gente faz tudo isso, a gente consegue imaginar trejeitos, consegue imaginar descrições, até mesmo personalidade. Porque se você pega até estilo de luta, a gente pode ver aqui no meio da imagem. Então, é interessante assim, quando você for construir um personagem, obviamente que se você não tem a capacidade de desenho, vai ser um pouco mais difícil. Mas se você tem, às vezes na hora de projetar o seu personagem, porque muitas vezes as pessoas fazem pesquisas antes para conseguir visualizar o personagem para criá-lo usando como referência. Se você consegue criar os seus próprios personagens, porque é muito diferente de desenhar um personagem e criar um personagem. Porque desenhar você pode pegar referências e criar você faz seu próprio conceito. Então é um tanto diferente. Vamos dizer assim que o brainstorm é um tanto diferente, os passo a passo é um tanto diferente. Então achei interessante mostrar para vocês essas concept arts que tem do Chaco, obviamente porque como não existe um conto para a gente avaliar, talvez seja um pouco diferente, um pouco mais complicado. Mas é isso. Esses que são os concept arts, a gente consegue pegar diversas referências aqui, até mesmo em estrutura corporal, linguagem facial, comportamentos, até mesmo os outros pequenos detalhezinhos até se transformar no Chaco que a gente tem hoje. Então, pessoal, esse aqui foi o Chaco, foi um vídeo um tanto desanimador, pelo fato de não ter conto para a gente trabalhar e desenvolver. E eu vou deixar aqui embaixo quais são os próximos heróis que a gente vai trabalhar, locais também. Como vocês podem ver, nós temos Shurima e Lux, e não temos mais um herói. Quer dizer que acabou os especiais de segunda-feira de League of Legends? Não, porque em junho nós vamos ter um especial no mês inteiro de junho, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Não vou dar spoiler aqui. Algumas pessoas que fazem parte do meu Discord já têm mais ou menos uma noção do que vai acontecer, mas fiquem atentos, porque junho, do dia 1 até o final de junho, vão ter alguns vídeos interessantes. E acabando junho, a gente volta no mês de julho, certinho com os vídeos de segunda a sexta, da maneira que tem que ser. Mas em junho, eu vou fazer um coletânea de vídeos especiais e espero que vocês gostem. Use a boa de suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!